O Japão é um dos países mais distantes do Brasil e possui uma cultura totalmente distinta da nossa. Essa diferença se reflete em aspectos que vão desde a alimentação até os costumes locais. Há inúmeras coisas no Japão que são completamente diferentes para nós, brasileiros. Por exemplo, você teria coragem de utilizar um banheiro público transparente? Ou de alugar um namorado ou namorada por algumas horas? Pode parecer estranho para nós, mas no Japão essas práticas se tornaram algo comum. Serão essas coisas diferentes do Japão que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Coisas únicas que só existem no Japão. As casas de banho públicas no Japão são conhecidas como sento e são uma parte integrante da cultura tradicional japonesa. De acordo com historiadores, essa prática remonta à era Heian e teve início em Kyoto. Durante esse período, as pessoas costumavam frequentar os sentos diariamente, o que levou ao surgimento de muitas dessas casas de banho. Atualmente existem pouco mais de 4.000 sentos no país, mas sua popularidade diminuiu, já que a maioria das residências modernas possui banheiros completos. O principal atrativo desses estabelecimentos são as saunas e os spas. Para utilizar os sentos, é necessário pagar uma taxa, geralmente razoável. Alguns sentos operam 24 horas por dia e oferecem até mesmo áreas para descanso. Uma das peculiaridades desses locais é que, na maioria das vezes, pessoas com tatuagens não são bem-vindas. Aqueles que aceitam permitiram a entrada apenas se as tatuagens forem cobertas com curativos, refletindo o preconceito persistente que muitos japoneses ainda têm em relação às tatuagens. Os pratos japoneses se popularizaram amplamente pelo mundo. Quem aí nunca ouviu falar de sushi? Porém, além do prato tradicional, surgiu um novo método para apreciá-lo, denominado bori sushi. Essa prática consiste em consumir sushi ou qualquer outro alimento tradicional japonês sobre uma pessoa contratada para esse fim. Isso mesmo que você ouviu. A pessoa atua como uma espécie de prato ou suporte, permitindo que os alimentos sejam colocados e degustados pelos participantes. A prática ganhou notoriedade por aqui como sushi humano. Realmente comer sushi, ou qualquer tipo de prato sobre um corpo humano, é bastante inusitado. Apesar de parecer estranho para nós, no Japão essa prática se tornou popular e é bastante comum. Para tornar tudo ainda mais peculiar, a pessoa que serve como prato geralmente permanece seminua diante dos alimentos. A TV japonesa é conhecida por produzir algumas atrações bastante estranhas. Quando chegamos aos reality shows ou game shows criados por lá, o nível de bizarrice simplesmente explode. Os programas parecem desconhecer a palavra limite, o que resulta em game shows onde as pessoas se arriscam intensamente para realizar provas. Mulheres seminudas e homens apenas de cuecas participando de desafios malucos, além de castigos dolorosos para os participantes que perdem as provas. Para se ter uma ideia, em um dos game shows, os participantes precisam olhar para determinado objeto e adivinhar se é real ou feito de bolo. Após darem a resposta, é preciso morder o objeto e, caso erram, o participante acaba mordendo itens como maçanetas, sapatos e chinelos. Esses programas refletem a criatividade única da televisão japonesa em criar entretenimento que ultrapassa os limites convencionais, proporcionando momentos memoráveis e, muitas vezes, chocantes para o público. Os japoneses têm explorado novas maneiras de se relacionar e uma abordagem que combina afeto com negócios tem chamado bastante a atenção. Trata-se das chamadas lojas de namorados ou namoradas de aluguel. Esse serviço tem se tornado bastante popular no Japão e funciona de forma bastante simples. Você visita a loja que oferece o serviço, escolhe seu acompanhante, efetua o pagamento e passa o tempo contratado na companhia da pessoa escolhida, geralmente algumas horas. A popularidade desse serviço aumentou ainda mais após o streamer americano Darren Watkins Jr., também conhecido como iShowSpeed, contratar uma namorada de aluguel no país e registrar toda a experiência.
violência. É importante destacar que, no Japão, o serviço de namorada de aluguel não envolve atividades sexuais com as profissionais contratadas. Em vez disso, ele proporciona aos clientes uma experiência de encontros românticos, atuando como uma companhia para ocasiões como jantares, almoços ou passeios. Para exemplificar o quão popular esse serviço é no Japão, o anime Rent a Girlfriend também retrata uma situação em que homens podem alugar uma namorada temporária. Muitos espectadores do anime inicialmente pensaram que essa prática existia apenas na ficção, mas posteriormente descobriram que realmente é uma realidade no Japão. Em 2020, um dos bairros de Tóquio implementou uma novidade fascinante em 2 de seus parques mais visitados. Estamos falando de banheiros públicos transparentes. Embora a proposta possa soar incomum, na verdade ela representa um experimento tecnológico inovador. Isso porque, ao trancar a porta, as paredes se tornam opacas, garantindo privacidade para quem está utilizando o espaço. As paredes transparentes permitem que as pessoas do lado de fora verifiquem se o banheiro está limpo e desocupado. Para os japoneses, a higiene é extremamente valorizada, o que justifica essa preocupação em expor a limpeza de forma visível. Os banheiros transparentes realmente são algo bastante inusitado. Afinal, ao utilizá-los, seria possível ver quem está do lado de fora, o que naturalmente causaria certo desconforto para aqueles que não estão acostumados com essa ideia. No entanto, para os japoneses, essa prática é completamente normal e se popularizou amplamente no país, sendo possível encontrar diversos modelos em locais públicos. Um hotel localizado nos subúrbios de Tóquio possui uma recepção calma e aparentemente desocupada, mas assim que o visitante se aproxima, é saudado por uma voz grave e robótica. 2 robôs em formato de dinossauro, equipados com os característicos caps, surgem ao serem detectados por um sensor de movimento e convidam o cliente a realizar o check-in em um monitor. Além desses dinossauros robóticos, o hotel também conta com algumas funcionárias robôs, tudo isso, segundo o proprietário, com a intenção de tornar o ambiente mais atraente e divertido. Situado no município de Chiba, nas proximidades da Tokyo Disneyland, o hotel Hen-Na oferece diárias por 130 euros e atrai muitas famílias com crianças que buscam diversão. O primeiro Hotel Hen-Na, reconhecido pelo Guinness World Records como o primeiro hotel do mundo administrado integralmente por robôs, foi inaugurado em 2015 ao lado de um parque de atrações em Nagasaki, na região sudoeste do Japão. Atualmente já existem diversos estabelecimentos semelhantes, espalhados por todo o país, consolidando-se como uma inovação no setor hoteleiro japonês. Em determinado período no Japão, a companhia aérea Skymark recebeu inúmeras críticas devido ao novo uniforme de suas aeromoças, uma mini saia extremamente curta e sensual. Inicialmente isso não gerou grandes problemas, mas pouco tempo após essa repercussão, um tabloide japonês denominado Shukan Post revelou outra situação que rapidamente se transformou em um escândalo. Foi divulgado que uma comissária de bordo japonesa atuava como cafetina, organizando encontros entre outras comissárias e pilotos. Cada encontro custava entre 40 mil a 80 mil ienes, o que na época correspondia a aproximadamente 1.400 a 2.600 reais. Após a divulgação e obviamente a repercussão do caso, descobriu-se que essa prática no Japão era muito mais comum do que se imaginava. Para combinar os encontros com as comissárias, os pilotos utilizavam uma linguagem de sinais durante as reuniões pré-voo. Por exemplo, quando o piloto levantava 4 dedos na direção do rosto, isso significava que pagaria 40 mil ienes pelo encontro. O caso chegou ao Ministério do Trabalho japonês, que atribuiu essa prática à baixa remuneração anual das comissárias no país. Devido aos salários insatisfatórios, muitas delas acabaram aceitando participar do esquema como uma forma de renda extra.
Se você já se questionou inúmeras vezes sobre qual é o seu papel nesta vida e ainda não encontrou uma resposta, não se sinta envergonhado. Talvez, surpreendentemente, a melhor opção seja não fazer absolutamente nada. Foi exatamente essa a conclusão a que chegou o japonês Shoji Morimoto, quando em junho de 2018 abriu um negócio que desde então recebeu milhares de pedidos. Seus serviços consistem basicamente em oferecer companhia para quem o contrata. Ele vai até a casa da pessoa, compartilha refeições como almoço ou jantar e também se dispõe a ouvir desabafos, garantindo, é claro, total confidencialidade. Essa maneira peculiar de ganhar a vida rendeu a Morimoto dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, inspirou a criação de um programa de televisão baseado em seu negócio e o encorajou a escrever um livro sobre suas experiências com os clientes. Ele acabou ficando famoso em todo o mundo, tornando-se um exemplo de como ideias simples podem gerar grandes impactos. Enquanto no Brasil e na maioria dos países ocidentais a estética mais valorizada é a de ter dentes perfeitos, ou seja, brancos e alinhados, no Japão a percepção é completamente diferente. Lá um costume estético peculiar, inicialmente apreciado pelos homens, tem sido adotado também por mulheres, conhecido como yaeba, que se traduz como dente duplo. Esse estilo valoriza sorrisos com imperfeições, considerados atraentes pelos japoneses. Segundo um portal de notícias local, dentistas em Tóquio têm sido altamente requisitados por inúmeras mulheres interessadas em realizar esse procedimento e entortar seus dentes. Para efetuar o procedimento, são aplicadas pequenas próteses que podem ser temporárias ou permanentes, criando o efeito de uma arcada dentária ligeiramente torta e com caninos mais destacados. Esse método permite que as mulheres alcancem o visual desejado de yaeba, contribuindo para a diversidade de sorrisos apreciados na cultura japonesa. O Japão é frequentemente mencionado como um exemplo positivo em diversas áreas, mas não acredite que tudo lá seja perfeito. Infelizmente, no país é bastante comum que mulheres sejam importunadas por homens nas ruas. Diversos relatos e registros evidenciam essas situações desconfortáveis que muitas mulheres nativas e até mesmo turistas enfrentam nas vias públicas do país. Ao avistarem mulheres que chamam atenção ou despertam interesse, alguns japoneses sentem-se no direito de se aproximar, tentar uma paquera ou iniciar uma conversa, mesmo percebendo que a mulher está claramente desconfortável. É importante lembrar que não podemos generalizar, mas de acordo com os relatos e registros, essa é uma situação recorrente no Japão. Hi. Yeah. I'm sorry. Good to see you. It's alright. Have a good night, man. Hi. See you. Where from? Australia. Australia. Wow. Yeah. Em alguns casos, como mostrado no vídeo, para se desvencilhar da importunação e se livrar do homem, as mulheres acabam pedindo ajuda a outros homens e turistas que estão por perto. Esses terceiros fingem estar acompanhando as mulheres, o que faz com que o importunador recua e se afaste, permitindo que a mulher se sinta mais segura e livre da situação desconfortável. O tradicional festival japonês Onbashira possui uma prática que pode ser considerada extremamente perigosa. Durante o evento, os participantes descem uma montanha a bordo de troncos gigantes. Com mais de 1.200 anos de história, essa tradição já resultou em finais trágicos em algumas ocasiões. Porém, isso nunca foi suficiente para que os japoneses abandonassem a celebração. O festival acontece a cada 6 anos, coincidindo com o ano chinês do tigre ou do macaco, e tem duração de 3 dias. Os troncos, que pesam cerca de 12 toneladas, são vistos como pilares sagrados e exigem um longo período para serem lapidados e construídos corretamente durante a competição. Como mencionado anteriormente, o festival apresenta riscos significativos. Os homens descem a montanha em alta velocidade sobre troncos enormes e sem qualquer proteção significativa. No entanto, por ser considerado um ritual sagrado, sofrer ferimentos ou até mesmo perder a vida durante a descida é visto como uma honra de acordo com a tradição local.
Os japoneses são extremamente apaixonados por animais, especialmente por pandas e gatos. No entanto, apesar desse grande amor, muitos deles não conseguem ter animais de estimação. Isso se deve principalmente ao fato de que a maioria dos apartamentos no país é bastante pequena e muitos edifícios não permitem a presença de pets. Além disso, a rotina de trabalho intensa no Japão faz com que as pessoas prefiram não ter animais, pois o pet acabaria passando muito tempo sozinho em casa. Pensando nisso, alguns empreendedores tiveram uma ideia inovadora, resultando no surgimento de espaços conhecidos como cat cafés. Esses locais funcionam de forma que você paga uma taxa de entrada e pode consumir cafés e bebidas enquanto está rodeado por gatinhos. Os gatos são, sem dúvida, a principal atração desses estabelecimentos, atraindo exclusivamente aqueles que realmente amam os felinos. Muitos frequentam os cat cafés apenas para manter contato direto com os animais. Os japoneses adoram visitar esses locais para poder brincar com os gatos, fazer carinho e desfrutar da companhia dos felinos, criando assim um ambiente agradável e relaxante para os amantes de gatos. A cultura kawaii, originária do Japão, tem ganhado cada vez mais destaque nas últimas décadas. Seu significado engloba aspectos que são amáveis, fofos e bonitos. Dessa forma, é possível descrever como kawaii uma ação, um objeto, entre outras coisas. Além disso, o termo também pode se referir a um modo de ser. Por exemplo, uma pessoa com hábitos kawaii é alguém que realiza pequenos atos com cuidado para serem amáveis e bonitinhos, influenciando desde suas atitudes até seu estilo de vestir. Os japoneses, conhecidos por sua atenção aos detalhes, apreciação por ilustrações, uso frequente de desenhos para representar conceitos e preferência por cores vibrantes, são frequentemente associados ao kawaii. Consequentemente, a cultura kawaii também desempenha um papel fundamental na movimentação da economia japonesa, com uma vasta gama de produtos voltados exclusivamente para esse mercado. Da mesma forma, muitas pessoas visitam o Japão com o intuito de se conectar com essa cultura, o que também impulsiona o turismo no país. Se anteriormente o kawaii era mais utilizado como um adjetivo para descrever certas coisas, atualmente ele se transformou em uma conduta essencial para a construção de um determinado tipo de atitude entre os japoneses, contribuindo de maneira significativa para a economia. A popularização do kawaii não apenas influencia o comportamento e o estilo de vida, mas também cria oportunidades de negócios e fortalece a identidade cultural japonesa no cenário global. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão pelo Flip, tchau.